Bom dia, Gustavo. Bom dia, amigos de bancada e principalmente a nossa audiência. Uma excelente terça-feira a todos. Doutor Alex Canuto, bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo, Alan, colegas de bancada e você que acompanha o canal Todo o Poder Emana do Povo. Doutor André Queiroz, bom dia, André. Bom dia, Gustavo, bom dia, Alan, bom dia, Canuto, e bom dia também à nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá, manter a tradição do nosso canal, sempre trazendo boas notícias. A produção industrial cresceu em maio e tem a quarta alta consecutiva, diz o IBGE. Né? Alan, a gente sempre fala, né, que a gente vem demonstrando, né, a gente não fala, a gente traz os fatos aqui e vem demonstrando o crescimento em todos os setores, o crescimento da expectativa de melhora pelas pessoas responsáveis pelos setores, e hoje esse é mais um número do IBGE, a nossa indústria crescendo mais um tanto. Muitas críticas ao governo, muitas críticas à economia do governo, mas a verdade é que tudo aquilo que tem sido feito pelo governo tem sido, inclusive, copiado por outros países. O Brasil mostrando em números a realidade da economia brasileira, a realidade do governo Bolsonaro. Gustavo, você não sabe a alegria que eu fico de buscar uma informação de dentro do governo e que, claro, é veiculada por alguns veículos de comunicação, como foi o caso agora da Agência Brasil, que nós pegamos os números do IBGE e dizer todo santo dia nesse jornal, não tem um dia que a gente não comente uma notícia positiva do governo Bolsonaro. Mais uma alta da indústria. A gente está falando aqui a quarta alta consecutiva. De mês a mês, o governo vem superando cada vez mais esses números, vem aumentando a tranquilidade dos empresários, é a indústria crescendo, é a indústria enxergando que nós vamos ter a reeleição do presidente Bolsonaro, portanto, a permanência do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, o que significa uma liberdade muito maior para os investidores colocarem seu dinheiro aqui no país, construir negócios, montar negócios, melhor dizendo, gerar empregos. É isso que o Brasil precisa. E esse é o caminho que o Brasil está trilhando, o caminho do sucesso. E o presidente Bolsonaro tem dito, junto com o ministro Paulo Guedes, nós vamos viver os próximos 10 anos de muita prosperidade nesse país. Parece repetitivo, a gente fala todo dia isso aqui, mas não é uma fala repetitiva, são os números que estão mostrando. Nós não podemos mentir, como faz a velha mídia. Nós aqui temos compromisso com a verdade, e a verdade está claríssima. É só a pessoa muito mal intencionada para não enxergar que esse governo não vai dar certo. Ele já deu certo. É só você olhar para os números. Se as pessoas não se distraírem com a narrativa da imprensa e se apegarem aos números, aquilo que o governo tem feito, produzido, você vai constatar que esse é, sem sombra de dúvidas, o melhor governo da nossa história. Não tem um dia sequer que não haja uma notícia positiva para se falar do governo Bolsonaro. Agora, infelizmente, muitos não têm a alegria e o prazer de noticiar essas realizações. Mas nós, como patriotas, como pessoas que amamos esse país e queremos vê-lo no lugar que ele tem que estar, nós temos prazer e alegria de noticiar mais uma realização positiva, mais um número positivo, e diga-se de passagem, quando o mundo inteiro está em recessão, o Brasil vem crescendo a passos largos. Bom, eu não sei como é que está a minha conexão, se o áudio está bom para vocês, está saindo perfeito, para mim está parecendo aqui que ela está fraca. Se o áudio está bom... Está saindo bem. Então eu vou ler aqui para o Canuto. Canuto, olha só. O setor industrial ainda tem um espaço grande a ser recuperado frente a patamares mais elevados da série histórica. Ainda permanece a restrição de acesso das empresas a insumos e componentes para a produção do bem final e o encarecimento dos custos de produção. Várias plantas industriais prosseguem realizando paralisações, reduções de jornada de trabalho e concedendo férias coletivas, como a indústria automobilística, exemplificando bem essa situação nos últimos meses, disse o consultor. O que está dizendo aqui, o Canuto, que a gente precisa lembrar para as pessoas é que a nossa produção industrial ela não consegue crescer mais porque o mundo parou, o mundo quebrou. Você precisa, por exemplo, para carros, as indústrias de automóveis estão paradas porque a produção de chip ela vem lá de fora e lá fora a produção de chip não está ocorrendo, quebrou a cadeia produtiva. Então, nossa indústria não pôde avançar mais porque vem sofrendo com a guerra,
com a crise da pandemia. É bom lembrar que a China, nosso principal mercado consumidor e também um dos principais mercados fornecedores para o Brasil, ficou parado em lockdown até março desse ano, abril desse ano, sem mandar mercadoria para cá. Então, aqui a gente nota que o Brasil tem mais a crescer, pode crescer, mas as políticas equivocadas do passado de desindustrializar o Brasil cobram seu preço, e é por isso que o Paulo Guedes tem falado tanto que o Brasil precisa voltar a ser um país industrializado. Com certeza. Fica em casa a economia, a gente vê depois, que em certa medida acabou sendo também implementado em vários lugares do mundo, ele causou uma quebra no ritmo da produção industrial. Você não tem mais demanda. Muita coisa parou de ter necessidade de comprar produtos industriais porque as indústrias estavam fechadas. Então parou-se de produzir, a indústria de base parou. Não tinha como produzir mais os insumos para a indústria de transformação, ou para a indústria final. Então agora você está retomando, não é no mesmo ritmo, não é fazer assim, voltou. Então vai tomando no mesmo ritmo, a demanda mudou, e aí você tem que muitas vezes recontratar funcionários, mexe com toda a cadeia produtiva, até nos transportes também. Você vê no setor aéreo que mandou um monte de gente embora, agora não é só recontratar, não é tão simples assim. Então tem essas quebras de ritmo na produção, aí falta um chip, não adianta você estar com uma indústria automobilística com toda a cadeia produtiva funcionando, se falta aquele chip ali, você não consegue entregar o carro, então não tem jeito. E quem está sustentando o Brasil mais uma vez é o agronegócio, porque o agro não parou, até porque se faltar alimento, o problema vai ser muito maior. Então, o agro manteve o seu ritmo, até porque o ritmo do agro não depende muito de demanda, né? Depende mais de causas naturais, de estação, de planta, de safra, de tudo isso. Mas o agro vem segurando a economia do Brasil mais uma vez, e o Brasil, como o Paulo Guedes disse, já foi um país industrializado, precisa voltar a ser mais industrializado. Houve equívocos no passado, quando houve a redução das barreiras de importação, a redução das barreiras alfandegárias de forma unilateral. O Brasil não negociou isso, não negociou outras reduções do exterior, simplesmente reduziu a sua. Poderia ter negociado, perdemos esse bonde da história, espero que não percamos os próximos. Deixa eu botar na tela aqui, acabou de chegar o Diogo. Bom dia, Diogo. Deixa eu passar para o André. André, tudo isso que eu falei agora, os números vêm mostrando que o Brasil vai buscando esse caminho que o Paulo Guedes quer. Máquinas e equipamentos subiram 7,5%. Ou seja, o Brasil ainda é um crescimento não gigantesco, mas o Brasil vem buscando ter máquinas, ter equipamentos, produzir aqui dentro para ficar não dependendo da indústria lá de fora. A gente perdeu aquela ideia. O mundo parou 1 ano e meio, quase 2 anos. O mundo parou. O agronegócio do Brasil sempre foi bom. Agora está bombando. Tudo, nada nessa vida é por acaso. Você tem que criar um colchão, não só um colchão legislativo, um colchão econômico, um colchão de estímulos. Então você tem N leis que estão estimulando o pequeno e o médio agricultor. Não é isso? Você vê facilitação para compra de equipamentos. É natural que a economia passe a crescer. É natural. Aliado a isso, com a pandemia, é aquela velha história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O mundo está com uma crise alimentar. Existe, né, um risco verdadeiro que haja uma crise alimentar, e o Brasil bombando no agronegócio. Novamente, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Lá no passado, quando a China estava crescendo muito, no governo lá do 9 Dedos, onde havia um boom das commodities, o Brasil, numa política equivocada de um governo de esquerda, ele estimulou o consumo e não a produção. Para você, para a nossa audiência, que quando ouviu um esquerdista falar o seguinte, olha, naquela época era bom, porque eu consegui comprar uma geladeira, eu viajava de avião. O governo, de maneira equivocada, ele estimulou o consumo. Ficou todo mundo consumindo, e não se estimulou a produção. Hoje a gente sofre com isso. Não é isso? Agora o governo, de maneira acertada, ele está dando, né, tirando as pessoas da miséria, estimulando a produção, principalmente com a produção relacionada com negócio, com agronegócio. Então você está vendo um país caminhando da maneira correta, ok? E que o país continue seguindo da maneira correta nos próximos 4 anos. Eu estou falando que a gente está a menos de 100 dias
da eleição mais importante da nossa história. Na minha forma de ver, é a eleição mais importante da nossa história. Então, a gente não deve só defender uma determinada opinião. A gente tem também, de alguma forma, aclarar para as pessoas que acham que a isenção é correta. O que não é, não. É a maior eleição da nossa história. O Brasil está no caminho correto. Se botar o maldito, a gente vai novamente regredir décadas. A gente tem que botar isso na nossa cabeça.